Olá, amigos, boa noite. Vamos para o próximo estudo nessa noite. Você está nos acompanhando? Então pega a sua Bíblia, viu? E não esqueça também, antes de orar, não esqueça de, se quiser alguma dúvida, ligue para nós, viu? 991 64 26 83, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais esse momento que vamos estudar a Tua Palavra. Esse assunto, Pai, que vamos aprender hoje, um assunto muito delicado e também muito rejeitado, mas o Senhor vai nos confirmar na Sua Palavra esse assunto maravilhoso. Por isso, permite que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para aprender e botar em prática a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de começar o estudo, eu vou fazer uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga que está aí nos assistindo. O que o senhor acha? O sábado é o dia de guarda? Ou você tem outro dia que você acha que é? Mas na Bíblia, nós encontramos apenas o sábado, o único dia santo que existe no mundo e na Bíblia, né? Foi instituído lá no princípio. Deus não tinha feito nem Adão e Eva, só a natureza. E ele instituiu o sábado. E nós vamos ver hoje, no Novo Testamento, Jesus também seguindo o exemplo do Pai em observância do sábado. Primeiro texto, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Vamos lá, Marcos capítulo 1, o verso 21 e 22. Olha o que diz. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado fui ele ensinar na sinagoga. Olha aqui, olha o propósito de Jesus. No sábado ele ia para onde? Para a igreja ensinar. E olha o que o povo fazia. Verso 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha aqui. Agora as pessoas começaram a prestar atenção, porque os escribas também tinham os ensinamentos deles. Mas eles prestaram atenção, primeiro, todo sábado Jesus estava na igreja. Fazendo o quê? Ensinando. E eles viram que ele ensinava com autoridade. Por quê? Porque aquilo que ele ensinava estava na Bíblia. Ele justificava na Bíblia aquilo que ele estava ensinando. Tá bom? Agora vamos para o verso capítulo 6 de Marcos. Marcos capítulo 6. Leve a sua Bíblia lá. Marcos capítulo 6 e o verso 1 e 2. Novamente, capítulo 6 e o verso 1 e 2. Vamos ver aqui novamente. Diz assim, olha, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos os acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazes tais maravilhas por suas mãos? Olha aqui, irmãos, outro exemplo, viu? Chegava o sábado e ia para onde? Para a igreja. E as pessoas se maravilhavam. Por quê? Porque na época os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham os ensinamentos deles, ensinavam, pois é deles mesmo, e também guardavam o dia que eles bem entendessem, nada da Bíblia, tudo fora da Bíblia. E aí quando ele viu Jesus, eles ficaram admirados, né? Porque ele ensinava como que ele tem autoridade, reconheceu nele que ele conhecia a palavra de Deus. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Ele tinha entendimento da palavra. E também ele estava nos sábados, onde? Na igreja, ensinando, viu? E hoje, por que hoje nós vemos as pessoas, né? Sábado a gente pode andar, os templos tudo fechado, que é o dia do Senhor, é o sábado do Senhor, tudo fechado, né? Quando é no primeiro dia da semana bíblico, tudo aberto. Que negócio é isso? Será que você não está andando ao contrário de Deus? Temos que ir para a Bíblia para ver isso, viu? Então vamos agora para Lucas. Lucas capítulo 4. Leve a sua Bíblia. Lucas capítulo 4. Vamos estudar o verso 16 e 17. Diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar
onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Olha aqui essa leitura dele, irmãos. Então veja que ele chegou lá, era o costume dele todo sábado ir para a igreja. E chegou lá, eles deram o livro do profeta Isaías para ele ler, para dar um ensinamento, né? E ele foi ler, e agora estava lá. Ele estava mostrando lá que estava lá o libertador, aquele que veio nos libertar dos enganos, dos erros, das tradições, e veio mostrar o caminho, a verdade e a vida, viu? Então veja aqui o exemplo que ele deu, viu? Então era o costume dele todo sábado estar na igreja. Olha aqui, agora vamos embora para o verso 31 do mesmo capítulo 4 de Lucas, o verso 31 e 32. Diz assim, olha: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha aqui, queridos, que coisa maravilhosa, né? Então veja que Jesus, ele veio trazer a libertação, porque as pessoas viviam cativo, viu? Na mão dos escribas, dos fariseus, que eles eram todo ao contrário de Deus, era adversário de Deus, de Jesus, da palavra, viu? E ele veio para libertar. E olha aqui o costume, novamente, no sábado estava onde? Na igreja, né, irmãos? Agora bora para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 e o verso 6. Olha o que diz: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Olha aqui, agora outro sábado ele entra na igreja. Olha, veja aqui, todo sábado a Bíblia confirma que todo sábado ele estava na igreja. Agora ele entra na igreja e agora ele vê lá um doente, uma pessoa que estava com a mão paralisada. E o que ele fez? Ele curou. Por quê? Porque tinha que se cumprir o que ele leu ali, nós vimos no capítulo 4 de Lucas. Veio libertar os oprimidos, veio trazer cura aos cegos, viu? Então aqui está, liberdade, né? Então hoje a gente vê a pessoa: mas eu não guardo o sábado, porque se eu guardar eu vou sofrer, porque eu tenho que trabalhar, senão eu não como. Sabe o que é isso? Você está escravizado pelo trabalho, viu? Você está preso, mas Jesus quer lhe libertar. Ele vai libertar você e vai ensinar você a administrar o seu trabalho, o seu dia de trabalho, tudo direitinho como a Bíblia manda, e você vai se sentir liberto. Você não vai se sentir oprimido, escravizado pelo trabalho, porque você vai agora passar a trabalhar de acordo com Deus, de acordo com as ordens divinas, com os ensinamentos de Deus, viu? Então foi para isso que ele veio, para nos libertar desse tipo de coisa, tá bom? Agora vamos para o capítulo 13. Lucas capítulo 13. Leve a sua Bíblia lá. Lucas capítulo 13. Vamos lá. Lucas capítulo 13 e vamos ver o verso 10. Capítulo 13 e o verso 10. Olha aqui, outro ponto importante. Capítulo 13 e o verso 10. Olha o que diz. Já vê? Está bem aqui. Está aqui. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Olha aqui, a situação dela, escravizada pelo inimigo, escravizada pela desobediência. E agora Jesus, se for ler a leitura, Jesus libertou novamente ela. Foi liberta por Jesus. Por quê? Porque viveu oprimido por Satanás. Porque o Satanás, ele quer fazer de mim e de você um escravo, viu? Quer escravizar, que nós vivamos humilhados, alicerçados nele e algemados por ele e fazendo tudo o que ele quer, viu? Mas olha aqui, outra pessoa liberta por Jesus.
Quando? No sábado, que ele veio para libertar e mostrar que o sábado é um dia que nós temos que... É o dia que ele deixou para nós descansar após 6 dias de trabalho. Então aqui está o exemplo de Jesus, dando exemplo para nós. Deus deu exemplo no Antigo Testamento e agora Jesus dá um exemplo de novo. Agora vamos para Lucas capítulo 14. Não precisa dobrar folha, olha. Capítulo 14, verso 1. Olha aqui. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que eu estava observando. Olha aqui, vamos para aqui. O assunto é sábado, né? Olha aqui, ele entrou novamente no sábado para ensinar, viu? Então veja que no dia de sábado Jesus saía para quê? Para fazer o bem, libertar, curar, viu? Ensinar a palavra de Deus às pessoas. Entendeu, irmãos? Então hoje isso ele deixou exemplo para nós. Eu e você temos o direito nesse dia. É um dia que não pertence para mim nem para você. É um dia que é de Deus. É o horário de Deus. Mas ele deixou para nós usar para o seu trabalho, para o nosso descanso. Aí temos liberto, né? Então temos que seguir o exemplo dele. Entendeu? Agora vamos para Lucas capítulo 23. Vamos ver o exemplo aqui. Eu ia pensar, mas Jesus foi ele, depois que acabou tudo, não tem mais nada, agora já deixou, é tudo como a gente quer, tudo moderno. Não, pare com isso. Vamos lá, Lucas capítulo 23, está aqui, capítulo 23 de Lucas. Vamos estudar aqui o exemplo das pessoas que seguiram Jesus. Versículo 54 a 56. Vamos lá, diz assim... era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi depositado, então se retiraram para preparar óleo e bálsamo e no sábado descansaram, segundo o quê? Segundo o mandamento. Porque é o mandamento. Está dentro dos 10 mandamentos, sábado está lá. Então ele descansaram segundo o mandamento. Veja que ele seguiu Jesus, obedeceu Jesus. E assim como Jesus no sábado estava ausente de qualquer trabalho, estava pregando, estava ensinando, estava curando, eles também, viu? Segundo o mandamento, eles também observavam o sábado. Então, queridos, aqui está o exemplo maravilhoso para nós, viu? Seguir o exemplo de Jesus. Hoje, tanta gente... Um dia desse eu vi um camarada no WhatsApp pregando e dizendo que ele já estudou o Novo Testamento não sei quantas vezes e nunca encontrou a palavra sábado no Novo Testamento. Mas que cegueira, essa chama-se a cegueira espiritual. Entendeu? Agora vamos voltar à nossa Bíblia, o último verso, viu? O último verso desse estudo. Volte a sua Bíblia para Marcos capítulo 2. Vamos ver aqui o último verso, Marcos capítulo 2. Vamos ver aqui uma orientação que Jesus deixou para nós, com relação ao sábado. Marcos capítulo 2. Vamos estudar o verso 27 e 28. Olha o que ele diz. Marcos 27 e 28 diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha aqui, irmãos, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu dono, fui eles que fiz. Quem estava na criação? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem estabeleceu o sábado lá na criação? Pai, Filho e Espírito Santo. E fique sabendo, meu irmão, minha irmã, que lá no princípio, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, inclusive o sábado, quando ele ordenou lá, abençoou, santificou e ordenou, não tinha nenhum judeu, não tinha nenhum fariseu, nem Adão e Eva existiu ainda. Veja bem, então é o mandamento lá do princípio. E ele foi feito por causa de mim e por causa de você. Ele não foi feito para nós, ele não foi feito para nós se apossar dele. Ele foi feito por causa de nós, viu? Por nosso refrigério, por nosso descanso, viu? E se você for estudar, nós vamos estudar. Você pode dizer, mas isso foi Jesus, depois que ele morreu acabou tudo. Não. Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos seguindo o mesmo exemplo de Jesus, viu?
Nós vemos isso. Então, queridos, que Deus abençoe, que nós possamos cada dia estudar a Bíblia, aprender, como eu digo sempre, voltar para a Bíblia e botar em prática aquilo que Deus tem ensinado para nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por mais esta lição maravilhosa, Pai. Abençoa no nosso coração, Pai, e ajuda nós a botar em prática a nossa vida, para que nós possamos seguir o Teu exemplo, Senhor, que deixaste para nós. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.